Olá pessoal do YouTube, olá alunos, professor André Vargas de Física, mais uma vez aqui com mais uma aula no nosso canal de Física, agora sobre gráficos da posição em função do tempo do movimento uniforme. Nunca esqueçam que S é posição, tá? E o F é função do tempo. Então, nós temos um movimento uniforme. Toda vez que a gente lembra de movimento uniforme, é bom a gente lembrar que eu tenho o quê? Velocidade diferente de zero e constante. O móvel percorre o quê? Espaços iguais em intervalo de tempos iguais, ou distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Assim ele está sempre com a mesma velocidade. Vou fechar aqui, tá? Então assim, vou fechar a porta, ele também barulho. Tem uma cachorrada aqui, daqui a pouco os cachorros começam a acuar também, mas você já sabe. Não posso fazer nada, não dá pra me esperar os cachorros pararem de acuar pra dar aula. Não tem como, tá? Então o movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante e isso todo mundo tem que saber. O que significa velocidade constante? Eu estou percorrendo sempre a mesma distância no mesmo tempo, tá? Percorro distâncias iguais em tempos iguais. Aqui eu tenho uma tabela, né? Alguém fez um experimento que quando eu estava no tempo zero, o móvel estava com posição 5, quando estava no instante 1 estava na posição 10, quando estava no instante 2 estava na posição 15, quando estava na posição 3 estava na posição 20, na 4 estava na posição 25. Será que é movimento uniforme? Em 1 segundo ele percorreu que distância? 5. E mais 1 segundo percorreu que distância? Mais 5. E mais 1 segundo percorreu mais 5. E 1 segundo percorreu mais 5, quer dizer que o movimento aqui é uniforme. Então obedece qual a equação? Obedece essa equação aqui. S igual a SO mais velocidade vezes o tempo. Então dessa equação aqui, tá? Se eu fosse escrever ela, eu colocaria o quê? S, quem é a posição inicial? É o 5. Quem é a velocidade? Está variando de 5 em 5 as posições. Quanto que vale a velocidade? Vale 5t. Essa aqui é a equação. Tá? Vou apagar isso aqui para não atrapalhar aqui. Equação da posição que monta essa equação aqui. Ou seja, no instante 1, 5 vezes 1, 5, mais 5, 10. No instante 2, 5 vezes 2, 10, mais 5, 15. Então essa equação aqui determinou os dados dessa tabela aí. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar esses dados dessa tabela aqui, que se for geridos dessa equação aqui, para esse gráfico aqui. Como isso aqui é equação de primeiro grau, né? De primeiro grau, isso aqui tem que dar uma reta inclinada. Então, ó, no instante zero, ele está no 5. Eu tinha que ter uma régua para fazer isso aqui. Vou fazer meio no olhômetro. Se Deus quiser, vai dar certo. Aqui tem o 5, aqui eu vou colocar o 10, aqui eu vou colocar o 15, aqui o 20 e aqui o 25. Tá mais ou menos. Não façam isso em casa, tem que ter uma reguinha. Aqui o 15, aqui o 20 e aqui o 25. Então no instante zero está na posição 5, então aqui eu tenho um ponto. Tá? No instante 1, ele está na posição 10. Então eu vou unir o ponto 10 com 1. Aqui vou ter outro ponto. Tá? Vou unir o ponto 15 com o 2 que está aqui. Deixa eu arrumar aqui, senão não vai dar certo. Não posso abusar muito da sorte também. Unindo ele, deu aqui mais ou menos. Unindo o instante 3, mais ou menos na mesma distância aqui. Tá legal. Vai dar uma diferença muito pouca. Unindo eles, descendo aqui, deu mais ou menos outro ponto por aqui assim. Unindo 25 com o 4 que está mais ou menos aqui, vai dar, opa, não posso descer muito aqui, tá? Vai dar aqui. Ou seja, tem outro ponto aqui, mais ou menos aqui. Unindo esses pontos aqui tem que dar uma reta. Tomara, agora eu vou ter que achar uma régua por aqui. A minha régua eu não peguei antes, que eu fiquei com vergonha de vocês. Esse cacetete aqui é a minha régua. Não comprei uma régua. Quero dizer, não vou comprar, eu juro. Vou unir esses pontos aqui.
e vai dar mais ou menos uma reta. Deu uma reta. Algum ponto fica fora, porque quando vocês forem fazer experimentos, alguma coisa, geralmente os pontinhos eles não ficam tão certinho, tá? Mas dá bem pra gente entender que deu uma reta, tá? Deu uma reta. Deu uma reta inclinada, tá? O que que eu preciso que vocês... deixei cair a régua quase em cima do pé, tá? Que a velocidade, a gente tem que lembrar que a gente calcula a velocidade fazendo o quê? A variação da posição, o espaço percorrido, pela variação do tempo, tá? Que isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a inclinação da reta tangente, tá? Do ângulo, tá, pessoal? É a mesma coisa que a inclinação da reta tangente do ângulo. E inclinação da reta tangente, aí eu acho que vou ter que invadir aqui o que eu separei aqui. A tangente é sempre cateto oposto por cateto adjacente. Aí eu não sei se você sabe lá na matemática, o que é o cateto oposto, o que é o cateto adjacente. Pessoal, isso aqui é inclinação da tangente, isso aqui é ângulo. Tá? É o ângulo. É o ângulo, tá? O tetra é o ângulo, é a inclinação da reta tangente. Só que esse cateto oposto aqui vai ter que sempre ficar no oposto do ângulo. E o cateto adjacente é aquele que fica no adjacente do ângulo, do lado do ângulo. Então na hora que eu vou colocar meu ângulo lá, tá? Porque quem está fazendo o papel de cateto oposto é o ΔS. E quem está fazendo o papel de cateto adjacente é o ΔT. Então assim, ó, na hora de eu fechar meu triângulo aqui na matemática, não sei se você sabe que a gente fecha um triângulo, eu vou fechar meu triângulo aqui na matemática aqui, e vou ver. Desse lado do triângulo aqui eu tenho variação do quê? Variação da posição, certo? Ó, enxergo aqui. E desse lado aqui eu tenho variação do quê? Do tempo. Então o que que acontece, ó? A variação do tempo tem que ficar no lado do ângulo. E o ΔS tem que ficar no oposto do ângulo. Então, se eu colocar o ângulo, por exemplo, aqui, ó, tá totalmente errado, porque quem está no lado do ângulo é a variação da posição. Então, o ângulo não é aqui. O ângulo é onde? O ângulo é aqui, ó. Aqui vai me dar a inclinação da reta. Quanto maior for esse ângulo aqui, aqui vai estar o ângulo, ó, a inclinação da reta, o tetra. Aqui, do lado sempre de quem? Do tempo. Pessoal, a inclinação da reta, o ângulo, tá? É sempre em relação ao tempo, ao eixo do tempo. Porque o eixo do tempo representa o cateto adjacente. Se o tempo estivesse aqui, o ângulo seria aqui, tá? Então, lá, ó. Então, a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente, que é o ΔS sobre o ΔT. Aí você, tá muito difícil, eu não sei essas coisas de tangente. Cara, só lembra uma coisa, que a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente como mais ou menos umas 11 ou 12 variáveis da física a partir de agora vão ser calculadas pela inclinação da reta tangente. Então tudo na física quase é calculado pela inclinação da reta tangente. Então grava isso. E a inclinação da reta tangente e o ângulo tem que ser sempre com o cateto adjacente. Eu tenho que lembrar da equação, qual é a equação da velocidade? É a variação da posição pela variação do tempo. Então a variação da posição fica no cateto oposto. O oposto fica em cima e o adjacente fica embaixo. Então o adjacente fica sempre com o tempo. Então o ângulo vai aqui. Ih, celular desgraçado aqui não está no silencioso. Deixa eu colocar meu celular no silencioso aqui. Tá, agora não atrapalha mais. Tá? Então assim, ó. O que eu sei? Se a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente, todos esses pontos aqui. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D têm a mesma velocidade. Então a velocidade do A é igual à velocidade do B, que é igual à velocidade do C, que é igual à velocidade do D, que é uma coisa o quê? Constante. E vale quanto essa velocidade? Pessoal, quanto que é a posição aqui? 25. Quanto que é a posição inicial? 5. Quanto que variou aqui, ó? Quanto que variou a posição do 5 até o 25? O que é o ΔS? É a variação da posição. Eu preciso que vocês aprendam a fazer isso. Variou quanto? Vocês não vão querer fazer posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Tem que aprender a olhar, ó.
Ó, saiu do 5 e foi até o 25, ó. Saiu do 5, acompanha a reta e depois volta aqui. Foi até o 25. Quanto que variou a posição? 20. Então coloca 20. Quanto que variou o tempo? Saiu do tempo 0 e foi até o tempo 4. Quanto que variou o tempo? 4. Quanto que é a velocidade? 5 metros por segundo. Então, quanto que é a velocidade no ponto A? 5. Quanto que é a velocidade no ponto B? 5. Quanto que é a velocidade no ponto C? 5. Quanto que é a velocidade no ponto D? 5. É dada pela inclinação da reta tangente. Quando eu faço isso, ΔT por ΔT, eu estou calculando a inclinação da reta tangente lá na matemática. Por isso que vocês estudam aquelas coisas, tangente, cosseno, cossecante, bissecante, seno, cosseno, tudo aquelas, um monte de ângulo que vocês estudam. Aqui na física vocês vão usar tangente. A tangente é quando eu fecho um triângulo retângulo da matemática. O ângulo tem que ser colocado de maneira que o cateto adjacente, que é o tempo, o ângulo tem que ficar no lado do cateto adjacente. O tempo tem que fazer cateto adjacente, lado. E o ΔS, que é o cateto oposto, tem que estar no oposto, ó. Tá no oposto, senão o ângulo está errado. Se tu colocar o ângulo aqui, está errado, tá? Então a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente. Então vamos ver se vocês entenderam. Quem é que tem maior velocidade aqui no ponto A e no ponto B? Se pegar um gráfico aqui sem número, como é que a gente sabe que a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente, que essa inclinação da reta tangente é cateto que oposto do cateto adjacente, que o cateto oposto é o ΔS e o cateto adjacente é o ΔT. Então quem é que tem que ficar no lado do ângulo? É o ΔT. Então o ângulo vai ser aqui. O ângulo azul está aqui. É o ângulo DB. E o ângulo DA está lá em cima, lá, ó. Ó, aqui está o ângulo do A. O ângulo DB está aqui. Quem é o ângulo maior? Quem é a tangente maior aqui? A tangente de quem? Do ângulo DA é bem maior que a inclinação da reta tangente do ângulo de DB. Não concorda comigo? Agora, se eu inventasse de colocar o ângulo aqui, aí ia ser o contrário. O B ia estar mais inclinado, daí o ângulo do B ia ser maior e o ângulo do A vai ser menor. Mas o ângulo sempre tem que ficar no lado do tempo, porque o tempo faz papel de cateto adjacente. Então, e não pode esquecer de lembrar que a velocidade é igual à inclinação. O que esse ângulo aqui representa? Representa o quê? Inclinação da reta tangente. Inclinação. Essa reta aqui está mais inclinada do que a B. Então significa que a velocidade do A é o quê? Maior que a velocidade do B. Mas não pode esquecer que se eu tiver um ponto que eu vou chamar de 1 aqui, um ponto que eu vou chamar de 2 aqui, um ponto que eu vou chamar de 3 aqui, um ponto que eu vou chamar de 4 aqui, se eu pedir para vocês colocarem esses pontos em ordem de velocidade, tudo que está em cima da mesma reta tem a mesma velocidade. Então a velocidade de quem? Do ponto qual? 1 é igual à velocidade do ponto 2, que é o que? Maior que a velocidade do ponto 3, que é igual à velocidade do ponto 3, do ponto 4, desculpa. Tá? Então assim, ó, quanto mais inclinada o ângulo em relação ao eixo do tempo, é sempre em relação ao eixo do tempo. Se o tempo estiver lá, o ângulo é de lá para cá. Como o tempo está aqui, o ângulo é daqui para lá, porque o ângulo fica adjacente ao eixo do tempo por causa dessa regra da matemática, porque aqui eu fecho um triângulo retângulo, quem fica no oposto é o ΔS, que é o cateto qual o oposto, ó. Então assim, ó, não precisa você decorar então do cateto oposto ou do cateto adjacente, mas pelo menos grave que o ângulo sempre fica do lado do tempo, tá? Sempre fica do lado do tempo, tá? Então assim, bom, calcular a velocidade, você sabe que é o que variou a posição de quanto aqui, ó, de 5. Se está variando de 5 em 5, quer dizer que a velocidade é 5. Tanto é que a gente já tinha botado aqui. Para calcular a velocidade, é o que varia da velocidade, daqui até aqui variou quanto, ó? Variou 20. Por quanto tempo? Por 4, então a velocidade é 5. Em toda essa tabela aqui é 5, por isso que é movimento uniforme. Tá? Bom, espero ter ajudado. Vou apagar aqui e vou apagar aqui e vou tirar mais umas dúvidas de vocês. Vou apagar. Vamos falar mais um pouco.
Gráfico cai muito. Muito, em tudo que é tipo de prova, pessoal. Tá? Então assim, ó. Então se nós tivermos um gráfico assim, ó, de posição, certo? De posição em metros em função do tempo, para ser movimento uniforme tem que ser uma reta. Então tem que ser uma reta aqui, tá? Tem que ser uma reta, tá? Tem que ser uma reta, tá? E se eu tiver outra reta aqui e outra reta aqui, por exemplo aqui reta A, reta B e reta C, eu quero que vocês coloquem, cada reta dessa representa um movimento. Movimento A, movimento B e movimento C. Tá? Então até vou escrever aqui. Movimento A. Movimento A. Movimento B e movimento C. Não tem número. Qual dessas retas aqui tem maior velocidade? Como é que a gente vai ver a velocidade? A velocidade é igual à inclinação da reta tangente. Onde é que eu vou colocar o ângulo? Sempre do lado do tempo. Não vou colocar o ângulo aqui. Se eu colocar o ângulo aqui, ó, tá tudo errado. Aí a velocidade de quem que é maior? Do C. Não é o ângulo aqui. O ângulo é no lado de quem? É no lado do cateto adjacente, que é o tempo. Então o ângulo do C é aqui. O ângulo do B é aqui. O ângulo do A é lá em cima. E aí eu peço para vocês colocar isso aqui em ordem de ângulo. Quem é o ângulo menor é o C. Quem é o ângulo um pouquinho maior é o B. Quem é o ângulo um pouquinho maior é o A. Então a velocidade de quem? De A vai ser maior que a de C, que vai ser maior que a de B, que vai ser maior que a de C, sem colocar número. Agora, se eu inventasse de colocar números aqui, aqui fosse 2 segundos, aqui fosse 2 segundos, aqui fosse 10, aqui fosse 20 e aqui fosse 30, tá? Ó, tivesse um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto lá em cima. Se eu pedisse para ti me calcular a velocidade do C, como é que faz? Variação da posição pela variação do tempo, que é a inclinação da reta tangente. Variação da posição pela variação do tempo é a inclinação da reta tangente. Quanto que vai? Olhando só para a reta vermelha. Olhando só para a reta vermelha. Quanto que variou a posição daqui até aqui? Variou quanto? Variou 10. Em quanto tempo? 2. Quanto que deu a velocidade do C? 5 metros por segundo. Agora vamos pegar a cor azul, que é a cor da reta B, e vamos calcular a velocidade de B. Delta S sobre delta T. Variação da posição por variação do tempo. Quanto que, olhando só para a reta azul agora, só para a reta azul aqui. Quanto que variou a posição nesse ponto aqui? Foi do 0, ó, saiu daqui do 0 e foi até o 20. Em 2 segundos, ó. Em 2 segundos, ele foi do 0 até o 20. Então, quanto que foi a variação aqui? 20 por 2. Quanto que foi a velocidade? 10 metros por segundo. Agora, de preto, vamos riscar essa reta aqui de preto, tá? Vamos olhar só para esse ponto aqui. Daqui até aqui, variou quanto o espaço percorrido? 30 em 2 segundos. Então, quanto que é a velocidade do nosso A? É o que variou na posição pelo que variou no tempo. Variou na posição quanto? 30 por 2. Quanto que vai dar isso? 15 metros por segundo. Fazendo conta, quanto que deu a velocidade do A? 15. Quanto que deu a velocidade do B? 10. Quanto que deu a velocidade do C? 5. Como é que fica a ordem de velocidade? Ó? Velocidade do A maior. Quando a boquinha está virada para cá é maior. Velocidade do A maior que a do B. A boquinha está virada para o B, significa que o B é maior que o C. Comprova o que nós fizemos aqui. Então, eu mostrei para vocês que a velocidade é dada pela inclinação da reta
tangente. Peguei o mesmo tempo, para o mesmo tempo, para o mesmo instante, de 0 a T2, quem atingiu a maior velocidade foi o A. Uma velocidade de quanto? De 15 em 30 metros. Tá? Por ter uma velocidade menor, é óbvio que o B percorreu uma distância menor. Por ter uma velocidade menor, é óbvio que o C percorreu uma distância menor. Aqui ele está percorrendo 5 metros por segundo, aqui ele está percorrendo 10 metros por segundo, aqui ele está percorrendo 15 metros por segundo. Então, em 2 segundos, ele vai percorrer 30 metros, porque a velocidade dele é maior. Tá? Então, espero ter ajudado. Vamos ver outro exemplo. Vamos tirar todos os exemplos possíveis. Vamos tirar todos os exemplos possíveis. Tá? Vamos ver. Vamos ver outra situação. Vamos ver outra situação. Outra situação possível. Digamos que eu tenho um gráfico agora aqui. Tá? Tem um gráfico assim. Tá? De posição em função do tempo em metros aqui. Aqui o tempo em segundos aqui. Aí tem um movimento que aconteceu isso aqui, ó. Foi indo, foi reto aqui, depois decaiu aqui, ó. Até aqui, ó. De 0 até T1 e de 0 e de T1 até T2, eu tenho, aqui assim, pessoal, aqui eu tenho posição, sei lá, 20 e aqui posição 30. Daqui até aqui eu tenho uma reta. Se eu tenho uma reta, eu tenho um movimento qual? Uniforme. Aqui o que aconteceu? O movimento, ele deu uma decaída. Mas deu uma decaída no instante 1, mas continuou uniforme, continuou uma reta, só que menos inclinada. Se mandasse vocês analisar esse movimento, o que aconteceu? Quando ele foi passou do instante T1 para cá, a velocidade dele diminuiu, pessoal. Por que diminuiu a velocidade? Porque a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente. Olha a inclinação dessa reta aqui. E olha a inclinação, aí eu vou transferir o eixo do tempo para cá, ó. E olha a inclinação dessa reta aqui. Quem tem um ângulo maior? É de 0 até T1. Então eu posso dizer que a velocidade de 0 até T1, ela é constante, mas ela é o quê? Maior que a velocidade de T1 até T2, que é aqui eu tenho um movimento uniforme, mas aqui eu tenho um movimento uniforme que decaiu a velocidade. Nesse ponto aqui ele deixou de ser uniforme, depois ele continuou sendo uniforme de novo. Tá? Teve uma decadência de velocidade. Então daqui até aqui, ó, o ângulo é maior e aqui o ângulo decaiu. Aqui teve um instante aqui que o movimento não foi mais uniforme, porque diminuiu a velocidade, mas depois estabilizou. Passou a ser um movimento uniforme de novo. Tá? Até eu poderia representar um pouco em repouso aqui, tá? Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo. Assim, ó. Mais difícil um pouquinho. Mais difícil um pouquinho. Se eu tiver assim, ó. Se eu tiver assim. Posição em metros. Tempo em segundos. Se tiver isso aqui, ó. Fez isso e depois fez isso. Fez isso aí depois fez isso aqui. Já vi cair muito em prova. Aqui eu coloco o quê? 10 metros, aqui eu coloco 2 segundos, aqui eu coloco 3 segundos e aqui eu coloco... Tá meio... Tá, deixa 4 segundos ali. Eu vou colocar 5 aqui, senão vai ficar... Vou colocar 5 aqui. Aqui tá maior um pouquinho. Passa por 5. Teria que encurtar mais aqui. Tá, mas pra gente entender. Assim. O que aconteceu aqui, pessoal? De 0 até 2 segundos eu tenho uma reta inclinada. Tem uma reta inclinada aqui. Tá? Tem um ângulo aqui. Então aqui, ó, eu tenho as posições crescendo. Então aqui eu tenho uma velocidade. Eu tenho uma velocidade aqui que ela é o quê? Constante. Quando chega aqui, ó,
O tempo passou do 2 por 3, aí quando eu olho assim, no instante 2, qual a posição que está? 10. Passou o relógio no instante 3, quanto que é a posição que está? 10. O que vocês sabem? Vocês sabem olhar gráfico? Ó? No instante 2 ele está na posição 10. No instante 3 também está na posição 10. O que eu tenho aqui? Eu tenho velocidade 0, porque não tem inclinação nenhuma, não tem ângulo, não tem inclinação. A reta está paralela ao eixo do tempo. Aqui eu tenho inclinação 0, não tem inclinação aqui, a reta está paralela. Nesse caso aqui a velocidade é 0, eu tenho aqui repouso. Não, posso colocar aqui, ó, não possui, tá? Possui inclinação. A inclinação, não possui inclinação. A reta está paralela, o eixo do tempo, a velocidade é 0. Aí depois, o que aconteceu? O cara parou e começou a voltar. Aqui, vocês concordam comigo que está progredindo? Aqui, ó, a velocidade é maior que 0, está progredindo. Já aqui está regredindo, está voltando até no instante 5, está na posição qual? 0, aqui ele regrediu. Então aqui a velocidade vai ser o quê? Menor do que 0, mas porém o quê? Constante. E o ângulo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, vocês estão vendo que é diferente, ó. Se eu chamar esse aqui de ângulo C e esse aqui de ângulo A, quem é o ângulo que é maior? É o A. O A é maior que o ângulo de quem? De C. Então eu posso dizer que a velocidade de A em módulo, ela é o quê? Maior que a velocidade de C em módulo. Por que módulo? Porque a velocidade do A é positiva e a velocidade do C é negativa. Então eu coloco o módulo e eu retiro o sinal do negativo, só me interessa o número. Mas essa reta aqui está mais inclinada do que essa. Para que as duas estivessem igualmente inclinadas, essa outra reta teria que estar mais ou menos assim, aqui, ó. Teria que estar assim. Teria que estar mais ou menos assim, ó. Aí essa teria igualmente inclinada. Aí as duas velocidades seriam iguais, uma positiva e outra negativa. Mas elas seriam iguais em módulo. O que significa módulo, Guris? Significa que quando eu coloco em módulo, eu esqueço que uma é positiva e outra é negativa. Só me interessa o número. Por exemplo, essa aqui vale 10. Ou seja, as velocidades valem quanto aqui, ó? 10 dividido por 2, quanto que dá? 5. Aqui a velocidade deu 5. E aqui deu 2 segundos, ó. Meus números aqui, ó. Infelizmente, meus números aqui foram infelizes. Esse instante daqui até aqui não pode ser 2, ó. Tem que ser um pouquinho mais. Eu tenho que colocar um 6 aqui, ó. Porque olha aqui, ó. Aqui o intervalo de tempo foi 2. Se eu pegar do 3 até o 5 vai ser 2 também, mas aí olha o tamanho disso aqui. Então aqui eu teria que colocar 6. Aí o intervalo de tempo aqui foi quanto aqui, ó? Foi 3. Aí eu vou pegar 10 e vou dividir por 3 para dar uma velocidade de 3.3 aqui. De 3.3 mais ou menos, não sei se vocês me entenderam. Olha o tamanho do meu vão aqui para esse vão aqui. Se esse aqui valeu 2 segundos, se eu colocar 5 aqui vai valer 2 segundos também. Mas é desproporcional o troço aqui, ó. Então aqui tem que ser 6. Quando eu estou enjambrando alto, pensando de cabeça aqui, questões que eu já vi para vocês. Então aqui, ó, aqui foi 3 segundos o intervalo de tempo, aqui foi 2, ó. Então se eu dividir 10 por 2 dá 5. Se eu dividir 10 lá, ó, 10 por um intervalo de 3 segundos vai dar 3,3. Essa velocidade aqui é menor, essa aqui é maior. Só que essa aqui é negativa, mas em módulo ela fica positiva. Eu esqueço o sinal, tá? Importante aqui é repouso. Aqui eu tenho velocidade negativa. Se eu tenho velocidade negativa, eu tenho movimento o quê? Retrógrado. E aqui eu tenho movimento o quê? Progressivo. Eu tenho já nos vídeos lá o que é movimento retrógrado e o que é movimento progressivo. Progressivo a velocidade é positiva. E retrógrado a velocidade é o quê? É negativa. Então aqui a velocidade é negativa. Eu vou tirar esse risco daqui. Aqui a velocidade é negativa. E aqui a velocidade é positiva. E aqui a velocidade é 0. Repouso. Movimento retrógrado, movimento progressivo. Então eles gostam de pedir. Aqui eu tenho movimento progressivo. Aqui eu também tenho movimento progressivo, só que com uma velocidade menor. O que é progressivo? Quando as posições progridem. O que é retrógrado? Quando as posições regridem. Ó, a posição passou do 10 até o 0. Aqui ela está na posição, por exemplo, 5. Tá? Então é isso, pessoal. Dei mais uma dica
de gráfico, a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente. Não precisa ter número para calcular. Não precisa ter número, tá bom? Não precisa ter número, só olhando a inclinação da reta tangente. Tá? Então eu acho que, vou abrir aqui, tá calor, eu acho que é por aí. Tá? Vamos, né? Deu para dar uma revisada nos ângulos, tá? Espero ter ajudado. Até a próxima aula, tá bom? Tudo de bom.